Fantástico. Chegou a hora da nossa reportagem especial, que hoje vai falar de violência no trânsito. O que leva uma pessoa a perder a cabeça e até matar? O Fantástico fez um levantamento nacional de brigas que terminaram em assassinatos em 2019. São histórias que mostram as consequências trágicas do descontrole ao volante. O que está sendo feito para conscientizar os motoristas? Pode acontecer em qualquer estrada, avenida ou rua do Brasil. Nossa Senhora. No engarrafamento em Florianópolis, você está ouvindo música no carro e, de repente, testemunha uma pancadaria. Numa estrada perto de Curitiba, você e sua esposa estão viajando de moto. E uma discussão faz com que vocês sejam perseguidos por um carro. O vídeo começa com um motoqueiro fazendo um gesto obsceno para o motorista. Segundo o motoqueiro, isso foi uma reação a uma fechada que não aparece no vídeo. Depois do confronto, ele pega uma rodovia. Minutos depois, ele é surpreendido pelo motorista, que dá uma fechada. Mas o motoqueiro desvia e segue em frente. Agora o motorista ultrapassa e corta o caminhão correndo em zigue-zague. Mais adiante, outra fechada. Para tentar fugir, ele pega a contramão e volta pelo acostamento. Até que decide sair da estrada. Só que de repente, também na contramão, aparece o carro. O motoqueiro foge, mas a perseguição ainda não acabou. Ele faz uma manobra para sair da estrada e o perseguidor colado nele. O carro para. O motoqueiro entra numa estrada secundária. O motorista saltou do carro para tentar pegar o motoqueiro, que segue em frente. Ele passa por várias ruas de uma cidade pequena e finalmente para pedir ajuda e ligar para a polícia. Tem um cara louco atrás da gente, a gente pode esconder a moto aqui? O motorista Fernando Pereira Fernandes foi indiciado por tentativa de homicídio. Nem ele nem o motoqueiro quiseram dar entrevista. A perseguição aconteceu em março do ano passado e durou cerca de 20 minutos, ao longo de 10 quilômetros, e não causou acidentes. Foi sorte. Em 2019, pelo menos 39 pessoas morreram assassinadas, 23 por arma de fogo. A partir de uma situação de trânsito, vítimas não só de tiros, como também brigas, facadas e até atropelamento proposital. Foi o que aconteceu com o aposentado José Antônio Farias, em outubro do ano passado. Tinha 66 anos. Sorriso, Mato Grosso do Sul. Quando José atravessa a rua, por pouco não é atropelado por essa moto. O motoqueiro vai embora. José fica revoltado. 15 segundos depois, é atropelado pelo mesmo motoqueiro. Mancando, o motoqueiro vai até José, mexe nele, mas depois acaba fugindo. A família recebeu a notícia primeiro pelas redes sociais, mas a informação veio incompleta. Porque se foi um acidente, simplesmente um acidente, foi atropelado por uma moto atropelou ele. Eu achei que era um atropelamento normal, né? Só que o filho, Fernando, foi ao local do atropelamento procurar câmeras que pudessem esclarecer a história. Foi quando eu busquei a imagem daquela câmera. Eu liguei pro meu irmão falando, ó, cara, isso aqui não foi um acidente, olha só o que aconteceu com nosso pai. José morreu no hospital, vítima de traumatismo craniano. Ele era o avô que inventava musiquinhas para a neta Ana Carolina. Ela é autista. Até hoje ela quer que eu cante as músicas, mas eu não sei porque ele inventava, daí ela fica brava, ela já começa a me agredir, que ela quer que eu cante a musiquinha que ele cantava para ela. O motoqueiro William Pigoso está foragido. O advogado dele diz que o William está sendo ameaçado pelas redes sociais e que por isso pediu para o cliente dele ser julgado em outra comarca. Quando isso acontecer, diz o advogado, o William vai se apresentar. Tu imagina, teu pai, ao qual você achava que ia perder ele por um câncer, porque ele fumava, tu vê uma cena daquela. O que me revolta a situação, a maneira como foi. Por quê? Pra quê? É o mundo de hoje que estamos vivendo. Foi um homicídio com dolo eventual, um motivo fútil, não teria necessidade alguma de chegar a esse ponto. Como autoridade policial, vejo que as pessoas estão intolerantes. João Pessoa, fevereiro do ano passado. O carro branco que tem identificação na porta é um táxi que tenta estacionar no ponto. Mas esse carro não deixa. Avança e o taxista fica sem espaço.
Aí um homem salta do banco do carona para confrontar o taxista. Tira uma arma da cintura e dá 3 tiros. O assassino vai embora andando, porque mora ali perto. O taxista Paulo Damião dos Santos morreu no hospital. Deixou mulher e 2 filhos. Era uma pessoa muito calma, não gostava de briga, não gostava de bebida, essas coisas. Então foi um choque muito grande saber que foi desse jeito. Entre a saída do carro, a morte e a saída do assassino foram 9 segundos. O assassino, Gustavo Teixeira Correia, está preso. A defesa dele diz que não existem fundamentações jurídicas para a manutenção da prisão e que Gustavo está com seu direito de defesa cerceado por falta de acesso aos autos. Ele não quis que o seu amigo afastasse o carro e matou por esse motivo. Se a justiça põe uma pessoa dessa em liberdade, de uma certa forma fomenta outras pessoas a fazerem isso. Em Manaus, o policial militar que atirou em Gabriel está respondendo em liberdade. O que eu lembro no momento foi o carro, ele tipo fez menção que ia me bater, né? Aí foi na hora que a gente teve uma discussão. Ele xingou determinado tipo de coisa, né? Falando da minha mãe, né? Me conhece tu, bichinho? Me conhece tu? E tu me conhece? No calor da emoção, eu quebrei o retrovisor do carro dele, né? Mas no mesmo momento eu pensei que ia acontecer algo que ia mudar a minha vida. Um tiro. Primeiro eu senti um zumbido no ouvido, aí automaticamente foi desligando os movimentos da minha perna. Tira o capacete, mano, tira o capacete. No momento que eu levei o tiro, eu liguei pro meu irmão, né? Passou um casal de amigos que me socorreram na hora. Ai, eu vou morrer, bicho. Falou pra esse casal de amigos meu, fala pros meus pais que eu amo, a minha mãe que eu amo, minha mãe, minha esposa, meus irmãos, meus amigos, que eu acho que eu não vou mais sobreviver. O autor ele alega que ele se sentiu ameaçado a partir do momento que a vítima teria mostrado para ele o cabo de uma pistola. É o que ele alega. Embora essa informação ela não é verídica. O advogado do PM, Tiago da Silva Carvalho, diz que acredita na inocência do cliente, o que, segundo ele, ficará demonstrado ao final do processo. A gente fica com receio, fica com medo, né? Esse psicólogo especialista em trânsito diz que os danos às vítimas não são só físicos. Entendemos muitas vezes que a lesão ela ocorre só do ponto de vista físico, mas ela pode ocorrer do ponto de vista também psicológico. Ele atende pessoas como essa mulher, que prefere não ser identificada. Com ela, a agressão foi verbal e aconteceu porque o carro dela apagou. Eu parei o trânsito, literalmente. E, para minha surpresa, quem veio foi uma mulher. E ela foi agressiva verbalmente. Se eu abrisse a porta, eu ia dar na cara dela. A lição que eu tiro é isso, sabe? Eu acho que eu fui melhor que ela. Às vezes uma buzina curta sua que vai gerar um impacto tão grande e ela pode sim, sem exagero, ela pode vir a parar de conduzir. Essa mulher que brigou contigo no trânsito, hoje ela não deve nem imaginar o impacto que ela fez na sua vida. Olha, não, isso eu tenho certeza. Que o impacto que ela fez na minha vida, ela não sonha. E na vida do filho dela, que estava dentro do carro, será que ela deu algum impacto? Mas afinal, por que o trânsito é mais um gatilho da violência no Brasil? O trânsito você não tem escolha. Para viver, você está em trânsito. Você tem um outro porém nesse espaço, que é o que a gente fala, relata o anonimato. A gente não se enxerga no trânsito. O outro não nos enxerga. Por isso que se fala muito, né? É necessária a fiscalização para coibir os comportamentos. Ao se encapsular, né, dentro dessa armadura, né, que são os veículos, né, muitas pessoas se colocam em uma posição ou em uma situação de se achar com mais direitos do que outras. Ou seja, eu desrespeito o outro para reafirmar um suposto direito que eu acho que eu tenho e que os outros não têm, o tanto quanto eu tenho. Um desrespeito violento que afeta mais gente além da vítima. Isso daí continua afetando a vida não só das partes envolvidas, como familiares.
A família ficou completamente destruída, em todos os sentidos, psicológico, emocional, financeiro. Em outubro do ano passado, Mari de Castro perdeu o filho, José Douglas, numa tragédia que ainda está sendo investigada. Ele estava numa moto. Foi uma briga de trânsito, ele levou um tiro e morreu. Por enquanto, ninguém foi preso. José Douglas trabalhava em 2 fábricas de móveis que são da família. Um tio dele, Aldemir, também trabalhava nas fábricas. Aldemir tratava José Douglas como filho. Meu irmão já tinha problema de depressão, mas sim, fazia tratamento e era controlado. Mas com a pressão psicológica dele não conseguir resolver o caso do meu filho, foi piorando, até que chegou ao ponto de cometer suicídio. Depois desse assassinato, o Detran de Pernambuco começou uma campanha preventiva nas ruas e estradas do estado. Fizemos uma parceria técnico-científica com a Abrapsit, que é a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, para que esses psicólogos pudessem atuar. É uma blitz psicológica e cidadã. Os motoristas assistem a vídeos de conflitos, fazem perguntas e desabafam. Para amenizar justamente essas brigas por coisas pequenas, coisas que podiam passar. Né? Se tivesse um momento que não tivesse tão acirrado no trânsito, talvez uma batida, uma colisão, não gerasse até uma morte, como chegou a gerar esse condutor, esse motociclista. Isso reflete que a nossa sociedade está doente. Na última blitz que a gente fez, foi engraçado porque teve gente que viu na TV que tinha psicólogo na rua conversando e saíram de casa e foram lá para falar com a psicóloga. Já chegou ao ponto assim, de quase se envolver numa situação dessa, alguma coisa assim? Já sim, já sim. O que aconteceu? Discussão. Trancado e rebati, né? Poderia silenciar e seguir meu caminho, mas não tive essa paciência. A gente teve agora uma instrução muito boa aqui. A gente vai levar essa instrução aqui para o nosso dia a dia, né? Agora, quando estiver no trânsito, vai pensar 2 vezes antes de comprar uma briga no trânsito, então? Pensar 2 vezes, 2, 3, 4 vezes, cara. Tem que pensar mesmo. Não vale a pena discutir no trânsito, não.